Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos falando a respeito de assuntos muito importantes. Se você que queira participar com a gente, você pode participar pelo nosso Instagram, @redegospel.tv. Dê a sua opinião, faça uma pergunta, talvez você queira até trazer aí um tema para ser explorado. A sua participação é muito importante. Estamos falando sobre os evangelhos. Hoje nós vamos falar sobre a parte 2, nós vamos tratar sobre a linha do tempo no Novo Testamento. E quando se fala da linha do tempo, obviamente nós não vamos começar falando desde a época de Adão, não. Nós vamos focar no período onde existem situações que facilitaram para que o evangelho fosse disseminado, levado. E também, já na última aula, falamos sobre o ambiente histórico de cada região e agora nós vamos situá-los no tempo. Então, esse período, o período do Novo Testamento, é o período do domínio romano. Então, Roma, de 59 a 53, ela começa a crescer verdadeiramente com um reino, vamos dizer dessa maneira. Então, um triunvirato. Eram 3 reis que tinham autoridade sobre todos os lugares. Então havia uma força muito grande por parte do Senado e ali nós vemos aquele primeiro triunvirato, foi composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Então os 3 tinham, vamos dizer, uma autoridade e esse período também de autoridade deles era baseado em conquistas. Então eles, além de serem, vamos dizer, se tornarem líderes, como um rei e assim por diante, eles tinham também a autoridade porque eram generais, vencedores, tiveram grandes conquistas e se estabeleceram. Próximo do período, inclusive, também dos evangelhos, nós vemos o segundo triunvirato, que é Otaviano, Marco Antônio e Lépito. E Marco Antônio também, a mesma forma, eram grandes generais, homens muito bem estruturados e até alguns vinculados a uma oligarquia romana. Então, vinculados a famílias tradicionais e assim por diante, né? Então, Marco Antônio depois conhece bem a história, ele depois exerce um domínio lá sobre o Egito, falam de toda aquela história dele com a princesa do Egito, nem vou falar o nome dela, não entra muito aqui no assunto. Mas, de qualquer forma, esse é um período bem turbulento interiormente. Então, Roma, por causa desses 3 poderes do triunvirato, começa como que uma divisão. E é nesse tempo que vai ser colocado um único imperador. Então, o primeiro, inclusive, imperador é Augusto César. César não é um nome, é uma designação do rei. Então, quando fala a César o que é de César, não está falando a esse César ou outro César no contexto do nome. Ele chama... Não, é a designação, porque quem era César? Era o imperador romano, independente de quem estivesse à frente. E o primeiro, chamado Júlio César, era Augusto Claudiana, que nada mais era do que aquele que deteve esse poder. E foi mesmo um poder não só político, mas um poder também de conquista, a força que ele exerceu nos domínios. Então a gente percebe que esse período do tempo é um período onde a marca de Roma e o domínio é baseado ao militarismo. Então, até na questão de uma revelação, a gente pode voltar um pouquinho atrás. Vocês lembram que Daniel, ele, numa das suas das visões que houve por parte de um rei, que era o principal rei babilônico, Nabucodonosor, ele tem um sonho de uma estátua, que é a estátua chamada dos reinos. Cabeça Babilônia, o peito e os braços, o Império Persa, o quadril era o local onde designava nesse reino os gregos, que eram os domínios que vieram, e por último o romano. E ele, Daniel, tem uma revelação de Deus das entidades que agem por trás de cada um desses domínios. E aí são estabelecidas chamadas bestas, né? Ou térios, no grego.
E essas bestas são as entidades do mundo espiritual que potencializavam o domínio. E quando chega no Império Romano, ele fala de uma besta diferente das outras, porque Babilônia era um leão, o Pérsia era um urso, a Grécia era um leopardo. Quando chega para falar de Roma, um animal totalmente diferente, tinha unhas de ferro, dentes de ferro, pisava e destruía tudo, viria então o Império Romano, que era uma besta vinculada a um espírito de violência e até de medo, né? Porque os romanos eram temidos no mundo inteiro. Então é esse o período que começa essa hegemonia, né? Um único imperador chamado César. E logo em seguida nós vemos, né, no período de 14 a 37 depois de Cristo, que é o período onde Jesus vai efetuar o seu ministério terreno. Então é o período do imperador Tibério. Então depois de César vem esse imperador Tibério, Augusto César, e vem Tibério. E logo em seguida, após esse período do ministério do Senhor Jesus, vem um outro imperador de 27 a 41 depois de Cristo, que é Calígula. E Calígula, olha, era um louco. Então, até para você entender, Calígula foi alguém que caminhou muito com o seu antecessor. Então ele caminhou muito próximo do antigo imperador, e esse imperador já tinha um desvio de ordem sexual muito acentuada. E vai levar Calígula, que não era uma pessoa muito sólida na sua formação, na sua personalidade, a se transformar num cara totalmente louco, meio megalomaníaco e cheio de disfunções. E vai causar ao domínio romano um período muito, muito complicado em relação ao mundo da época. E logo depois de Calígula vem o imperador Cláudio. Então você vê que o domínio do imperador Calígula foi até curto, foi de máximo 5 anos. Vem depois Cláudio, que é de 41 a 54, foi um amplo domínio, e é nesse período, inclusive, que vai haver uma fome muito grande em toda essa região da Judéia. Eles passam por uma situação muito ruim, né, todo Israel, e isso vai fomentar uma revolta maior ainda contra os romanos. Então, o ápice, né, nessa época de Cláudio, no finalzinho, no ano 54, é que começam as revoltas mais sérias por parte dos judeus, até por causa do momento vamos dizer, econômico, financeiro, que estava acontecendo e que vai eclodir no próximo imperador a destruição de Jerusalém. E é nesse próximo que vem praticamente essa destruição, que é de 54 a 68, que é o imperador Nero. E Nero, já conhecemos também, ele vai trazer uma situação muito difícil. Esse era louco e meio. Se Calígula era louco, mas até para um lado de uma deformação de ordem sexual. Nero não. Nero era um megalomaníaco e doido. E é nesse período que ele vai lançar uma calúnia, ele próprio põe fogo em Roma e culpa os cristãos de terem feito isso. E, obviamente, os cristãos, naquela época, eram tidos como o quê? Como uma seita dos judeus. Então, a marca que vai ficar sobre os cristãos, ela também tem já um início voltado pela rebelião que havia por parte dos judeus, e Nero aproveita essa situação para culpar os cristãos. E é nesse período onde começa uma revolta muito grande contra os cristãos e os judeus, obviamente, é que vem um imperador chamado Galba, Otão e Vitélio. Então, num período curto, esses três, né, não é um triunvirato, é uma sucessão. E é um período curto também de uma convulsão, porque, você imagine, foi posto fogo em Roma. A situação lá virou uma crise muito grande. Então, eclodiu um momento difícil lá para Roma. E é nesse período que esses três dura muito pouco período para que esses três imperadores nenhum se consolida. E assim vem no período
da destruição de Jerusalém é o período do imperador Vespasiano, que é o período dos chamados Flavianos. Então, é um grupo de elite, inclusive militar. Então, vemos esse período de 69 até 79, um período também prolongado, muito grande, que esse imperador Vespasiano é que vai, vamos dizer assim, dominar sobre todo o Império Romano, o Império Mundial. E é nesse período que Jerusalém vai ser destruída por quem? Por um dos seus generais, o general Tito. Então, o general Tito é enviado para destruir, e ele vai destruir e vai assumir depois como imperador. Então, de 79 a 81, período curto, é que o imperador Tito vai assumir. E aí, daí para frente, de 81 a 96, depois de Cristo, nós vemos o imperador Domiciano e vai se aprofundando a perseguição sobre os cristãos. Então, um período muito forte de perseguição, um período, inclusive, onde o Apocalipse é escrito. Então, a gente vê a influência também no Apocalipse a respeito do final dos tempos e assim por diante. É nesse período que será escrito e concluído o Apocalipse. E também o imperador chamado Nerva, né, também de uma hierarquia chamada Antoninos, que também não vai ficar por muito tempo, são só 2 anos. E aí entra um imperador que vai fazer uma sucessão muito sólida, um fortalecimento muito grande em Roma, chamado Trajano. Então, Trajano fica um período muito grande, e é um período de 98 até 117 anos. Bispo, mas isso é um período grande? Para os romanos era, porque vira e mexe eles estavam em ebulição. Então, em um período, às vezes, de 2, 3 anos, passavam imperadores, matava um, matava o outro, era uma loucura, até por causa de um espírito de violência que existia, correto? Então, é muito importante nós entendermos essa condição romana, porque todo esse período é o período onde a igreja vai eclodir e que, junto à perseguição que é feita, os cristãos vão sofrer muito, principalmente a partir de Nero, e que depois outros imperadores vão continuar com essa perseguição, até o período bem lá na frente, onde ela vai se tornar o cristianismo, mas o cristianismo da época vai se tornar a igreja do império. Então, um período de um rei chamado Constantino, se não me engano, 368 depois de Cristo, mais ou menos, e é nesse período que ele percebe o crescimento do cristianismo, o desenvolvimento de algo que era sem qualquer tipo de margem de entendimento. Por quê? Alcançava o Oriente e o Ocidente. Mas que religião conseguia alcançar esses 2 lados? Como eu falei, nós estávamos falando sobre aquela estátua, que era a estátua dos reinos. As 2 pernas dessa estátua do reino que teve o sonho, aquele rei Nabucodonosor, elas eram de ferro, estrutura de Roma, mas eram 2, porque sempre o Império Romano ele foi dividido. Mesmo tendo um imperador, havia uma divisão entre Oriente e Ocidente. Ela vai mais à frente, ela vai, vamos dizer assim, se aprofundar. E é num período de uma divisão muito forte que está tendo entre o Oriente e o Ocidente, é que esse rei Constantino, ele vai ter como que uma sacada, meio política e até religiosa, mas até de uma certa forma de sabedoria. Ele vai colocar como a religião do Império Romano o cristianismo. E aí é que surge a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Cristã, a Católica Apostólica Romana. A palavra católica é mundial, né? E então é lançada ali a Igreja Católica. A origem até dessa igreja é baseada na forma que cria a mãe desse imperador, que era Helena. Então, Helena, ela era uma mulher fervorosa do cristianismo e ela influencia na formação do seu filho.
E o seu filho depois, vendo todo esse crescimento, porque alguns atribuem, né, que o rei Constantino foi um grande defensor do cristianismo. Isso não é muito uma realidade. Ele sim percebeu o valor do cristianismo para que ele pudesse manter a coesão do reino, que estava se dividindo, se fragmentando. E a única união que fazia dos dois era o cristianismo. E é nesse período, então, que ele tem essa sacada, e eu falo isso porque ele só vai se batizar quando ele está para morrer. Então, nós percebemos que a religião é no segundo plano. No final da vida dele é que ele vai se batizar e confessar que é um verdadeiro, entre aspas, cristão. E a mãe dele, uma mulher muito religiosa, ela vai lá em Jerusalém, estabelece os locais onde Jesus esteve, e assim por diante, e aí é que consolida a igreja que vai ser a igreja católica e vai, pelos séculos à frente, exercer um domínio muito forte vinculado ao romanismo. Então, cessa o Império Romano e a Igreja Católica, na sua força, ela continua crescendo. Politicamente é o romanismo que dá, de uma certa forma, essa continuidade. Mas vamos voltar para nossa região lá de Jerusalém. Então, o período de domínio naquela região da Judéia, junto, obviamente, com o período romano, de 37 até 4 a.C., né? Antes de Cristo, quando eu falo antes de Cristo, entenda bem, a data de nascimento não é zero, vamos dizer assim, o fato histórico mais próximo desse calendário, chamado calendário gregoriano, é o nascimento de Cristo. Se nós fôssemos fazer um cálculo histórico, o nascimento de Cristo foi por volta do ano 3 antes de Cristo. E dá para fazer o cálculo, tem o censo que aconteceu, tem também ainda a existência ainda vivo de Herodes o Grande, demonstra o quê? Que o nascimento de Jesus não pode ter sido no ano 0. Então, nós vemos aí Herodes, né, chamado o Grande, que vai até o ano 4 a.C. E lembram? A perseguição que houve e que queria acabar com Jesus era por volta do ano 3 ou 4 a.C., no período onde Herodes o Grande ainda estava vivo. E depois, no outro período, vem um filho de Herodes o Grande, chamado Herodes Arquelau, do ano 4 a.C. até o ano 6 depois de Cristo. Quer dizer, um período bem curto, que é um período de domínio desses reis, mas que mais à frente, a partir daí, até o ano 41, onde está sendo exercido o potencial e o início da igreja, do evangelho, na época de Jesus, de 6 a 41 depois de Cristo, vai se tornar uma província romana. Então agora já é um outro tipo de domínio. Então a família Herodes ainda existe, aí vem Herodes Antipas, Herodes, vários Herodes, são 6 ao todo. Porém, não há mais um domínio de Israel como seu rei. Então ele se torna alguém mais de ordem, vamos colocar assim, de importância política do que propriamente de domínio de governo. E é nesse período, né, de domínio sendo uma província romana, que logo em seguida, do ano 26 ao 36, é que vem o famoso governador chamado Pôncio Pilatos. Então, e se você recordar, quando nós falamos a respeito de Pôncio Pilatos, né, na execução do Senhor Jesus, nós vemos que ele não se dá bem com Herodes. Então, é levado até para que Herodes decida a respeito de se deve ou não fazer alguma coisa com Jesus, porque Jesus é um judeu. E Herodes tinha um vínculo com os judeus. E ele era uma figura tanto religiosa como política. E nessa época eles não se davam bem. Mas, na hora de colocar o Filho de Deus na cruz, os dois se tornaram amigos. Então se tornaram amigos, e é nessa época que o Senhor Jesus é crucificado e ele vem a ressuscitar. A época posterior, e é a época onde começa a ser escrito o Evangelho.
E o evangelho foi escrito primeiro, as cartas. Então, as cartas de Paulo foram as primeiras a serem escritas, algumas. E é nesse período, o período que nós colocamos aí desde mais ou menos 41 a 44, que é o período também que o rei Herodes ele retoma a sua ascensão em um domínio. Então, com a morte de Pilatos, vem ele e retoma essa ascensão. E é nesse período que Paulo escreve as suas primeiras cartas. E aí, após isso, vem o domínio de um governador chamado Félix, que também tem, vamos dizer assim, uma ascendência judaica. Então, do período de 52 a 57 depois de Cristo, inclusive Paulo esteve diante dele. Também esteve Paulo diante do seu sucessor, chamado governador Festo, e que era desde o período de 59 a 62 depois de Cristo. Inclusive, nesse período, Paulo fica 2 anos preso, porque estão esperando que ele pague alguma grana. A corrupção, queridos. A maldita corrupção que ainda influenciava naquela região também. Então, Paulo ficou 2 anos praticamente ali, totalmente paralisado, sem exercer o seu ministério, preso, porque o governador esperava receber um dinheirinho de corrupção de Paulo. Paulo não se dobrou à corrupção, preferiu ficar preso, e depois também não durou muito o domínio desse governador corrupto. E logo em seguida, começa então a igreja, ela começa no período, nesse período que nós acabamos de colocar, é que a igreja ela começa a nascer. Então, do ano 7 até o ano 5 a.C., vem o nascimento de João Batista, mais ou menos nesse período. Eu colocaria mais lá para o 5 a 4. Historicamente, eles colocam essa data, mas eu tenho uma visão, que até uma outra visão de alguns outros historiadores, porque como na Bíblia mostra que Isabel está grávida de João Batista e que Jesus também está dentro do ventre de Maria, mostrando que Isabel é prima de Maria e que Isabel tem João Batista primeiro. Então, eles são próximos, o nascimento deles. Então, eu estabeleceria mais ou menos nesse período. Alguns atribuem um pouquinho mais cedo, mais tarde, mas o período é esse aí. 4, 3, 4, 5, bem nesse período, não dá para trazer com exatidão. E então esse momento que Jesus nasce, um pouquinho depois de João Batista, e começa então o ministério do Senhor Jesus por volta do ano 27 e vai terminar por volta do ano 30. Então, ministério de 3 anos, então bate inclusive com as datas que eu estou falando, e no ano 30 que ele vem a falecer com 33 anos, então vejam, soma por volta do 3, 4, 5, naquela época que Jesus veio a nascer e também João Batista próximo disso. Então no ano 30 é a morte e a ressurreição de Cristo. Então um período também ainda turbulento, politicamente, historicamente e religiosamente. E é posterior a isso, mais ou menos no ano 33 a 36, período um pouco à frente, que vem a conversão de Paulo. Mas, bispo, você me falou que Paulo veio escrever os primeiros evangelhos só depois do ano 40, alguns do 46, e esse período. Houve um período que Paulo, ele é preparado, é trabalhado pelo Espírito Santo. Ele fica na Síria, ele fica por 3 anos ali próximo do deserto da Arábia. Então, há um período, às vezes a gente acha que Paulo ali teve a visão de Jesus, caiu do cavalo, voltou a enxergar e já foi para o ministério. Não, ele vai ficar um período ali naquela região, inclusive que é uma região síria, ele vai ali para a região de Damasco e depois ele fica um período próximo do deserto da Arábia e é ali que ele tem visões. Então, Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, então ele próprio vai falar, falou assim, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não o sei, esteve no 3º céu. Então ele fala a respeito de uma, vamos dizer assim, de uma visão e de um traslado. Ele foi trasladado às regiões celestiais.
E ele coloca isso. Então você percebe que houve um período de 14 anos. Então Paulo, quando está ali escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala de um período anterior de 14 anos. Então demonstrando claramente que da conversão até, vamos dizer assim, o ministério eficaz de Paulo, alguns anos se passaram. Ele obviamente foi preparado, trabalhado, ele vai para uma cidade, Paulo, onde ele fica lá, ele tem um contato com um grupo, vamos dizer assim, de cristãos, que tinha uma outra mentalidade mais voltada para os gregos, que é a região chamada Antioquia. Você pode ver aí no mapa, local chamado Antioquia, que é uma região mais desenvolvida, ela tem uma cultura mais voltada para o momento grego, romano, e é aí então que Paulo é potencializado e é enviado pelo Espírito Santo para exercer o seu chamado e principalmente aquelas viagens, né, que ele vai fazer. Viagens, são 4 viagens, né, ministeriais, 3 onde ele fundamenta as igrejas e a 4ª quando ele vai para Roma e vai terminar ali esse período. Então ele vai depois para Roma, faz as suas viagens, leva o evangelho, e o período da morte dele é por volta do ano 56 a 57 a.C., por ali nesse período, a morte tanto de Paulo quanto de Pedro. Então eles vão ali morrer, Paulo em Roma, Pedro, a tradição diz também, mas a gente não tem evidências como temos sobre Paulo. E posteriormente, né, o período de 90 a 95 a.C. é que é escrito o livro de Apocalipse. Então se você fizer uma analogia com o que eu falei dessa situação que houve, né, da destruição de Jerusalém, o embate que houve, o povo de Israel também, né, chamada diáspora, eles foram espalhados também pelo mundo todo, bate também com o momento de ser escrito o Apocalipse, né, a visão de um futuro. Então veja que embaixo de uma visão de muita opressão, o apóstolo João preso, ele está cativo ali na ilha de Patmos, né? Você pode ver aí a ilha de Patmos é bem longe de Jerusalém, ela fica lá na Europa, né? Hoje seria assim uma ilha vinculada à Ásia Menor na época, hoje Turquia. Então é ali que ele vai escrever o Apocalipse, que é nada mais do que a visão de um futuro próximo e muito à frente, porque ele inclusive trata das 7 igrejas que existem nessa região, a região chamada na época Ásia Menor, hoje Turquia, em que ele coloca lá a diferença de cada um e o que vai acontecer com as igrejas. E fala, obviamente, do final de todos os tempos. Então a gente percebe toda essa situação acontecendo histórica, você começa a se contextualizar um pouco sobre o domínio romano, o domínio por parte, vamos dizer assim, dos judeus, a diáspora, né, os judeus espalhados pelo mundo inteiro, obviamente, como na época eles eram tidos como uma seita romanos cristãos, que no final vão ser muito perseguidos, mas vão se tornar a maior religião da época. Bom, terminamos então aqui a nossa linha do tempo e eu quero fazer um convite muito especial para você e a sua família estarem comigo e com a minha esposa, Bispa Liz, ali na Renascer Jardins, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912. E se você quiser, você que está na região do ABC, temos também a Renascer Santo André, na Rua General Glicério, número 412. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.